Boa noite a todos os presentes, nossos irmãos que vão assistir esse vídeo em casa. Mais uma vez, com muita alegria, iniciamos o nosso trabalho de sábado à noite, hoje especialmente na véspera de uma data tão especial, né? Que se comemora a Páscoa. Quando a gente fala em Páscoa, a gente não está falando, né, dos ovinhos de Páscoa só, né, do coelhinho. Nós estamos falando da comemoração da imortalidade da alma e do espírito, né? Uma das provas maravilhosas que Jesus Cristo nos trouxe. Hoje nós vamos ter, então, uma exposição do nosso irmão Sérgio, com a participação especial do nosso irmão Vinícius. E com música tudo fica muito mais aprazível, né? É isso, Vinícius? E a exposição de hoje, então, tem o título de Lei de Reprodução. Imagino que seja baseada nos capítulos do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos ter uma leitura, a oração, como de costume inicial, uma leitura após o nosso irmão Renato. E inicialmente eu aproveito para fazer a divulgação das atividades da casa. Nós temos atividades durante toda a semana no Monte Alverne. Elas se iniciam na segunda-feira, às 20 horas, com o estudo das obras de André Luiz. Na terça-feira, às 17 horas, a abertura do Bazar Meimei. E às 20 horas tem a abertura da farmácia fitoterápica, Dr. Aníbal, e o início dos trabalhos do Anel de Luz, que é um trabalho belíssimo. Quem não teve a oportunidade de comparecer, compareça, que é aqui no intitulado Anel de Luz, né? E tem um trabalho de passe muito bonito também, passe magnético. Quarta-feira, às 19h30, nós temos aqui nesse auditório o tratamento, o atendimento espiritual de cura, quem tiver interesse tem que preencher uma ficha, né? Normalmente entrega para a Isa, para o Renato, que está aqui. Às 19h30 se inicia, a gente pede que se cheguem às 19h30, porque há uma preparação aqui nesse auditório antes de entrar na cabine de passe. Às quintas-feiras, 20 horas, reunião e atendimento de desobsessão. Sexta-feira, reunião de desenvolvimento mediúnico às 20 horas também. O sábado, que é o dia mais agitado da casa, começa às 8h30 com o café da Irmã Dulce. Às 9 horas, atividades de yoga, bazar, meimei e evangelização infantil. Às 10 horas, a abertura da farmácia fitoterápica Dr. Aníbal. Às 10 horas também tem plantão de passes. Às 20 horas terminam as atividades do sábado com nossa reunião pública aqui, que normalmente é uma palestra, né? Na maioria das vezes, proferida por um irmão nosso da casa ou convidados, né? A casa ainda apresenta trabalhos assistenciais, aos domingos, 8 horas, de 15 em 15 dias, Solidariedade que Alimenta. Às quintas-feiras, às 18 horas, já é uma atividade que precisa entrar em contato com a Isa, né? Porque é uma atividade no hospital de base, que é o Grupo Irmão Dulce, que leva, através da música e da oração, um pouco de alento aos pacientes do hospital de base. Mas é preciso contactar com ela antes, porque me parece que precisa de uma autorização do hospital para participar do trabalho, né? Todo primeiro domingo do mês, a sopa do tio Tom. E no terceiro domingo do mês, a nossa querida caravana de São Gabriel, que sai daqui e distribui, faz um assistencialismo material, né, na comunidade de São Gabriel, mas também espiritual, né, e evangelizadora também, todo terceiro domingo do mês. Nós vamos iniciar, então, o trabalho de hoje, pedindo para o nosso irmão Diego para fazer a nossa prece inicial. Em seguida, nosso irmão Renato, então, vai fazer uma leitura introdutória e preparatória. E mais essa noite, aqui no Monte Alverne, agradecemos a Deus a oportunidade do aprendizado,
do conhecimento que nos será passado pela inspiração dos Espíritos que aqui nos assistem, através do Sérgio, possamos estar de mentes abertas, de corações abertos, nesse caminho do autoconhecimento, do progresso espiritual, através do conhecimento das leis divinas que regem nossas vidas. Agradecemos a oportunidade pela espiritualidade dos trabalhos aqui, assim como nossos mentores espirituais, guias, que assim seja. Passar a palavra então para o nosso irmão Renato. Boa noite a todos. Então, hoje, sábado, estamos aí na Semana Santa. Ontem tivemos a Sexta-feira Santa. E isso nos fez lembrar de duas crônicas trazidas por Humberto de Campos através do nosso querido Chico Xavier. Dentre as muitas crônicas que Humberto de Campos nos presenteou, nós lembramos sempre de duas nesses dias de Sexta-feira Santa, de Semana Santa. Uma chama O Anjo da Caridade, que aí aproveito e fica aqui a dica para quem não conhece. É só procurar no Google lá, botar Anjo da Caridade e ler essa crônica lindíssima, que também fala desse momento tão especial e importante da vida do nosso Mestre e das nossas vidas, que a Semana Santa marca. E uma outra crônica é essa que eu trouxe aqui para nós lermos e podermos refletir sobre ela. Nessa crônica, que tem o título de A Última Tentação, Humberto de Campos, ele buscou traduzir para nós esse momento tão especial, como eu disse, da vida do nosso Mestre e das nossas vidas, justamente numa sexta-feira que se tornou santa, para toda a eternidade. E aí Humberto de Campos, ele faz o esforço dele de buscar traduzir o que o nosso Senhor e Mestre passou naquele momento, e no momento mais importante dali, da agonia dele, do sofrimento no Gólgota. Então a gente pode acompanhar Humberto de Campos através desse texto. Esse livro é grande. Então, a última tentação. Dizem que Jesus, na hora extrema, começou a procurar os discípulos, no seio da agitada multidão que lhe cercava o madeiro, em busca de algum olhar amigo em que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Contemplou, em silêncio, a turba enfurecida. Fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade, qual se devera morrer, sedento e em chagas, sobre um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados e seguidores da véspera. Onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. A saudade amargurava-lhe o coração. Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil? Que fizera ele, Jesus, para merecer a negação do companheiro a quem mais se confiara? Que razões teriam levado Judas a esquecê-lo? Como entregara, assim, ao preço de míseras moedas o coração que o amava tanto? Onde se refugiara Tiago, em cuja presença tanto se compazia? Sentiu profunda saudade de Felipe e Bartolomeu e desejou escutá-los.
Rememorou suas conversações com Mateus e refletiu quão doce lhe seria poder abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum, de encontro ao peito. De reminiscência a reminiscência, teve fome da ternura e da confiança das criancinhas galileias que lhe ouviam a palavra, deslumbradas e felizes. Mas os meninos simples e humildes que o amavam perdiam-se agora à distância. Recordou Zebedeu e suspirou por lhe ter acolhido à sua casa. João, o amigo abnegado, achava-se ali mesmo, em terrível desapontamento, mas precisava socorrer para sustentar Maria, a angustiada mãe, ao pé da cruz. O mestre desejava alguém que o ajudasse de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio e uma esperança. Foi quando viu levantar-se dentre a multidão desvairada e cega alguém que ele, de pronto, reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás triunfante da cruz. Dize que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra, para que domines todas as consciências. Tu sabes que diante de Deus, eles não passam de míseros desertores. Jesus escutou com expressiva mudez, mas o pranto manou-lhe mais intensamente do olhar translúcido. Sim, pensava o mestre, Pedro negara-o, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente que, com os dias, se transforma no tronco robusto e nobre, a desafiar a implacável visita dos anos. Judas entregara-o, mas não por má fé. Iludira-se com a política farisaica e julgara poder substituí-lo com vantagem nos negócios do povo. Encontrou no imo d'alma a necessária justificação para todos e parecia esforçar-se por dizer o que lhe subia do coração. Ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. O príncipe das sombras retirou-se apressado. Neste instante, porém, em vez de deter-se na contemplação de Jerusalém dominada de impiedade e loucura, o Senhor notou que o firmamento rasgara-se de alto a baixo e viu que os anjos iam e vinham, tecendo de estrelas e flores o caminho que o conduziria ao trono celeste. Uma paz indefinível e soberana expressou em seu semblante. O mestre vencera a última tentação e seguira agora radiante e vitorioso para a claridade sublime da ressurreição eterna. Então essa crônica ela busca, revelar para nós o que se passava na intimidade do nosso mestre nesse momento mais desafiador da sua existência aqui entre nós.
E vale a pena fazer esse comentário breve de que o mestre estava lidando com aquela loucura generalizada, né, dos judeus, com romanos, enfim, mas principalmente ele estava lidando com aquele momento onde ele se sentiu desamparado dos seus amigos mais próximos. E todo o trabalho dele espiritual de transcender aquela agonia foi poder olhar para esses amigos, compreendê-los e assim perdoá-los, né? E deixar para nós essa lição eterna, que é a lição do perdão. E que a gente então possa lembrar, né, que realmente os nossos desafios de perdão é principalmente com aqueles mais próximos de nós, né? É onde está a nossa oportunidade de aprender a perdoar. Então, que o nosso Divino Mestre esteja sempre conosco, que assim seja. Vamos então, de imediato, passar a palavra para o nosso irmão Sérgio. O irmão Vinícius vai tocar uma introdutória. Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não descansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Pai celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Que essa paz reinante possa nos conduzir hoje a um bom entendimento dessa passagem do Livro dos Espíritos. E antes de iniciarmos, nós agradecemos a presença dos irmãos aqui, dos irmãos inclusive do plano espiritual,
que militam conosco nesta casa abençoada. Agradecendo a Vinícius o convite aceito para abrilhantar a noite com as músicas e desejando a todos já uma boa Páscoa, junto com as suas famílias, ou mesmo aqueles que não têm as suas famílias junto aos seus benfeitores, porque esse simbolismo desse período agora é um simbolismo muito importante para nós, que nós possamos refletir bem e continuar a nossa história aqui no plano terreno. É importante nós sempre lembrarmos que esse capítulo, essa terceira parte, melhor dizendo, do Livro dos Espíritos, ela está vinculada ao Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos ele tem 4 partes, cada parte é relacionada a um livro específico da codificação. E essa terceira parte, intitulada As Leis Morais, ela está toda ali inserida no Evangelho, podendo até ser feito um estudo em conjunto, o Evangelho e essa terceira parte do Livro dos Espíritos. A sequência hoje do capítulo 4 desse estudo, são cerca de 11 capítulos. Hoje nós estamos no 4º capítulo, intitulado A Lei de Reprodução, que vem nos trazer também a importância da nossa reencarnação. A lei, como nós vamos ver aqui, esse capítulo que fala dessa lei de reprodução, ele vai abordar temas como a população do globo, das várias espécies, compreendendo a espécie humana, a espécie animal e a espécie vegetal. Ele vai trazer informações sobre a sucessão dessas raças, o aperfeiçoamento dessas raças, e também o conhecimento sobre a união dos seres, o casamento, o celibato. Mas nós tivemos que fazer este resumo para que coubesse no nosso tempo e também para que não ficássemos muito cansativos aqui. Então, essa condição de nós termos que reencarnar para nos aperfeiçoarmos, para evoluirmos junto aos nossos irmãos em família, nossos irmãos que convivem conosco na sociedade, nos locais de trabalho e mesmo nas ruas. A condição reencarnatória ela vai trazer vários aspectos de acordo com a necessidade de cada um de nós. Nós sabemos que até os irmãos gêmeos, por exemplo, cada um é um espírito, é um ser em potencial que traz consigo necessidades diferentes também. Mesmo que ocorra uma necessidade semelhante à outra, cada um em particular é um espírito em evolução. Então, este capítulo inicia-se com uma preocupação até dos dias atuais. A preocupação com a proliferação, né, da raça humana, vamos colocar assim, da espécie humana, e de outras espécies que convivem conosco no planeta. E foi perguntado, lá na questão 687, foi perguntado da seguinte forma: se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? Essa população tomará conta da Terra? Será exuberante? E os espíritos responderam a Kardec de forma categórica: não. Isso não ocorrerá. Por quê? Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro na natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então nós vamos ampliar a nossa visão agora nesse momento. Os chamados desencarnes coletivos. As grandes tragédias, onde nós vamos encontrar centenas de irmãos desencarnados, seja através de um tsunami, um terremoto, um maremoto, uma queda de barreira, como tivemos agora
lá no litoral paulista, as casas se desfazendo na chuva, etc. Isso, meus irmãos, funciona como uma lei natural em nosso planeta, ainda em convulsão, né? Então é feito um saneamento, uma diminuição da população através desses desencarnes coletivos. Por mais difícil que seja nós termos esse entendimento, é uma oportunidade daquelas pessoas que já concluíram aquele ciclo reencarnatório, retornarem ao plano espiritual e muitas vezes resgatando também algo que ficou lá no passado. As mortes que ainda nos chocam, para a espiritualidade superior, não é visto dessa forma. Então, por exemplo, um atropelamento que aqueles que já puderam presenciar essa triste cena de um atropelamento, aquele irmão ou irmã que foi atropelado ali, que perdeu sua vida naquele instante, provavelmente ele estaria então resgatando algum processo reencarnatório, mas chegou o momento dela retornar ao plano espiritual, daquela pessoa, daquele irmão retornar ao plano espiritual. O modo como isso é feito pode nos chocar, é verdade. Né? Principalmente quando nós estamos vendo aí crianças perderem as suas vidas de forma tão trágica. Mas a lei de Deus, ela é perfeita. Deus, como nós vamos ver aqui, quer a felicidade do homem, né? As suas leis dirigem a evolução do homem dessa maneira. Então, essas grandes tragédias, esses grandes desencarnes coletivos, funcionam também como um saneamento da população do globo. Por isso que constantemente acontecem essas grandes tragédias aí. No reino animal acontece a mesma coisa. Se nós formos observar alguns filmes lá da África, da vida selvagem na África, aquela população gigante de zebras, de outros animais quadrúpedes, chega um determinado momento que eles fazem uma migração para outras áreas, e nessa migração, mais da metade perde ali a sua vida. É uma forma de equilíbrio da natureza. E o ser humano não vai fugir dessa regra também. Falamos do planeta Terra, né? Um planeta de provas e expiações ainda. Então, por mais duro que pareça isso para nós, é uma realidade. E o plano espiritual vê de outra maneira essa questão aí. E não com esses olhos que nós, né? Eles também têm, logicamente, essa misericórdia para conosco, mas o mecanismo para que a lei seja realizada, seja cumprida, aos nossos olhos pode parecer cruel, mas aos olhos da espiritualidade, eles não veem dessa forma. Tá, meus irmãos? Uma passagem do Livro dos Espíritos atualizado. Crescei e multiplicai-vos. Essa é uma tendência natural e positiva da natureza. Crescer em qualidade, multiplicando os benefícios. Então não basta que a população cresça, que a população se multiplique, é necessário que isso seja feito em qualidade e em benefício para a população de modo geral. Por isso que aqueles seres que estão reencarnando já trazem uma bagagem espiritual diferente da nossa época, ou da época dos nossos pais, dos nossos avós, porque a evolução ela é constante. Então, alguém que desencarnou há 50, 60 anos atrás, ao reencarnar agora, vai trazer uma outra noção do que seja a espiritualidade, do que seja a lei de Deus, porque a evolução se processa muito rápido, principalmente no plano espiritual. Então, não é apenas crescer e multiplicar, isso tem que vir acompanhado de uma qualidade dos seres que estão vindo para cá. Isso vem sendo feito aos poucos, tá? Em nosso planeta.
Vejam que interessante essa questão 689. Perguntaram aos espíritos: os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Resposta: são os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos. Assim, a raça humana atual terá seu período de crescimento e desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem de seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Por isso que às vezes nós não encontramos mais vestígios das populações mais antigas, como os persas, os maias, os egípcios, que construíram as pirâmides, os atlantes, por exemplo, que a história já traz informações a respeito. Essas raças chegaram a um tempo em que elas foram substituídas por outras raças que também vieram emigradas de outros orbes. Nós temos aí a famosa obra Os Exilados de Capela, que atesta isso. A transmigração das almas. Alguns seres, ao desencarnarem, vão para outros orbes, semelhantes ou mais evoluídos do que a Terra, ou piores do que a fase atual. Merecimento de cada um. Então, nós somos descendentes daquelas primeiras raças que vieram aqui para o nosso planeta. É importante que nós tenhamos bem claro isso. Nós somos descendentes de um ramo, lá atrás, naquelas eras bem antigas da formação planetária, nós somos descendentes de um ramo chamado primata, um ramo chamado de hominídeos. Esse ramo se dividiu. Os hominídeos foram recebendo uma enxertia de novos espíritos, de novas situações. Apareceu então o homem de Java, o homem de Cro-Magnon, o Neandertal, começaram a ficar em pé, porque até então andavam como os outros hominídeos. Começaram a ficar em pé, desenvolveram a inteligência, descobriram o fogo, ferramentas mais aperfeiçoadas, e assim então veio sendo feita a nossa evolução. O outro ramo dos primatas são o que nós temos hoje, os macacos aqui na Terra. Gorilas, chimpanzés, orangotangos. Quem já teve a oportunidade de conviver com um desses animais, até se surpreende as expressões que eles fazem. Muitos até chegam até a tocar instrumentos musicais. E uma determinada época nós cuidamos de uma chimpanzé que veio de um circo aqui para Brasília. Essa chimpanzé escapou e levou um choque. Na época nós trabalhávamos no Hospital Veterinário São Francisco, lá perto do zoológico. E tivemos a oportunidade de cuidar dessa chimpanzé. Extremamente forte. E nos momentos em que nós tínhamos que cuidar, nós ligávamos para digamos assim, o tratador, o dono dessa macaca, porque ela, devido a essa força descomunal, ela poderia nos machucar. Mas as expressões faciais à mão, a mão deles tem até algumas impressões digitais semelhantes à nossa. Olha que interessante. Mas o homem continuou a sua evolução e os macacos também evoluíram, mas eles continuaram ainda com essa característica peculiar dos macacos. Existem, inclusive, algumas síndromes. Talvez o Ricardo já tenha visto na sua profissão de médico. Algumas síndromes que as crianças nascem bem peludas, né, cara? Semelhantes aos símios. Então, vocês veem que existem, olha, onde se fez esse elo, lá atrás na nossa evolução, se perdeu nas noites dos tempos, como se diz. Tá? Então, o macaco é macaco, o homem é homem. Um tronco lá atrás, um tronco comum, se dividiu na evolução planetária. O ser humano, né, vindo desse tronco dos hominídeos, e os primatas. As raças se aperfeiçoam, outras raças vêm para o nosso planeta, para o nosso orbe, e assim é feita essa mudança, até mudança vibratória desses espíritos que estão vindo para cá.
Na verdade, Sérgio, a diferença do código genético, né, dos símios para os seres humanos são muito pequenas, mínimas, o que reforça essa teoria aí de que, né, foi um tronco comum em algum momento, né, nós tomamos um outro caminho e os macacos, né, como a gente chama, os símios, eles permaneceram, né, num estado ainda mais animalesco. Mas é impressionante a semelhança mesmo. Pegar vídeo aí na internet de chimpanzé, né, gorila, comportamentos muito parecidos com seres humanos. Né? E você vê que essa característica do DNA que você citou agora ainda é muito mais profunda do que as características físicas que nós estamos vendo. Né? O DNA é algo muito mais importante na evolução das raças. Né? E não só os símios, né? Quem tem animal de estimação, né? Um cão, muitas vezes, tem características de caráter, né? Não se pode usar essa palavra para animais, é um outro termo que me foge aqui. Mas, às vezes, muito mais nobres do que o ser humano, né? Isso é uma coisa que me intriga, sabe? Né? A fidelidade, a capacidade de perdoar, de estar, né? De novo, carinhoso com o dono, mesmo depois de uma bronca, é impressionante. Nosso amigo Tom era um apaixonado, né, pelos animais e pelos cães, né? E você vê que hoje em dia a lei mudou um pouco, mas há uns anos atrás as experiências dos grandes laboratórios farmacêuticos eram feitas com animais também, antes de passar a experiência para o ser humano. Morfologicamente, muitos órgãos, inclusive, parecem muito com os órgãos do ser humano. Né? Alguns tipos de ossos são muito semelhantes do cão, do porco, do cavalo. É muito interessante isso mesmo. E na veterinária, às vezes, se usa medicamento feito para o ser humano, se usa no animal também. Algum tipo de medicamento que seja necessário ali. Algum antitérmico, algum anti-inflamatório. Então, existe sim essa semelhança. Né? Muito bem. Mais uma pergunta bem interessante, a 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Então, isso que os pesquisadores, os geneticistas e outros ramos da ciência têm buscado o aperfeiçoamento das plantas, principalmente as plantas que servem como alimento para a nossa sociedade, alguns animais também. Nós já temos hoje em dia projeto de clonagem de animais e também de alguns órgãos do corpo humano para servirem nos transplantes. Então está se perguntando se esse aperfeiçoamento é contrário à lei natural. Resposta: deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição. E o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é alcançar seus fins. Cabe ao homem tornar seu trabalho meritório pela intenção. Qual é a intenção dos grandes laboratórios? Qual é a intenção dos grandes pesquisadores no ramo desse aperfeiçoamento da medicina, de técnicas para o ser humano produzir mais alimentos em menos espaço, diminuindo o uso do agrotóxico, uma série de situações que caberia, inclusive, outras discussões que não vêm ao caso nesse momento. Mas a intenção do qual se estão fazendo essas experiências é que nós temos que ter essa atenção. A semana passada mesmo nós tivemos uma informação de um se não me engano, eu não sei se é um canadense ou é um australiano. É um rapaz que vendia o seu sêmen para fertilização in vitro. E aí existem umas regras para isso, e ele burlou essas regras. Então ele vai ser processado porque ele já teria, no caso, mais de 500 filhos espalhados pelo mundo. Isso não é permitido pela lei. Então, ou seja, qual foi a intenção desse rapaz?
promover a felicidade de uma família ou de uma mulher que gostaria de ser mãe, ou simplesmente lucrar com isso? Então já vai ser, já infringiu uma lei, até a ética, né, da medicina nesse aspecto da fecundação in vitro. Pode ocorrer, fortuitamente, né? Filhos desse mesmo pai podem se encontrar e aí já vão ter, pode ser que surjam problemas genéticos, né? Então já vai ser outro problema para esse rapaz também, depois se vê com a lei de Deus. Uma outra questão. Então nós vamos pedir para Vinícius alegrar ainda mais aqui o nosso momento, com mais uma canção. Por favor, Vinícius. Já parou pra refletir o que você faz aqui, de onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhor a mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui, pra onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitas voltas, muitas vidas, muitos mundos, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Porque o mundo quis assim.
porque nunca me trataram com amor, e as pessoas se fecharam para mim. Eu sou rebelde porque sempre sem razão me negaram tudo aquilo que sonhei e me deram tão somente incompreensão. Eu queria ser como uma criança cheia de esperança e feliz, e queria dar tudo que há em mim, tudo em troca de uma amizade, e sonhar e viver, esquecer o rancor e cantar e sorrir e sentir só amor. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor, e as pessoas se fecharam para mim. Eu sou rebelde porque sempre sem razão me negaram tudo aquilo que eu sonhei e me deram tão somente incompreensão. Eu queria ser como uma criança cheia de esperança e feliz, e queria dar tudo que há em mim, tudo em troca de uma amizade, e viver, esquecer o rancor e cantar e viver e sentir só amor. Que maravilha, né, meus irmãos? Agradecendo a Vinícius por essa participação tão bonita. Um trecho também do Livro dos Espíritos atualizado. A evolução é uma caminhada individual e coletiva. As mudanças vão acontecendo por fora e por dentro. Então, está bem claro. Quando cada um de nós, mediante a evolução individual, passamos a nos melhorar, a sociedade, de uma forma igualitária também, sofre modificações. Se nós vamos caminhando para fazer coisas boas, nos tornando pessoas melhores, a sociedade também vai, usando um termo bem popular, né, também vai na onda, vai no vácuo, acompanha a evolução individual. Então isso que é interessante, nós percebemos que através das reencarnações, esses espíritos que estão chegando para o nosso orbe vão ter esse compromisso de melhorar, sim, individualmente e coletivamente. Temos na questão 693 uma questão um tanto quanto de difícil entendimento, mas depois, numa outra questão onde Kardec procurou tirar mais conhecimento dos espíritos, nós vamos entender melhor essa questão. O que ela nos propõe? As leis e os costumes humanos, que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução, são contrários à lei natural? Então, tudo que nós estivermos fazendo, natural ou artificialmente, contra a lei de reprodução, contra a lei da reencarnação, a vinda desses irmãos para a sociedade,
nós estaremos infringindo a lei natural? Resposta dos Espíritos: tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Nós estamos falando da lei de reprodução, da reencarnação. Nos lembramos imediatamente dos métodos contraceptivos e outras situações onde aquele ser reencarnante, temos a pílula do dia seguinte, algumas situações onde aquele ser que estaria vindo reencarnar, pode ser que não se complete a reencarnação. E é interessante, meus irmãos, que esse processo da reencarnação ele começou muito antes daquele casal ter o seu contato íntimo, e então os gametas se encontrarem e produzirem um novo corpo físico. Essa reencarnação começou lá atrás, com esses especialistas, esses engenheiros, esses geneticistas do plano espiritual, segundo nos conta André Luiz na maravilhosa obra A Vida no Mundo Espiritual. Esses irmãos já fizeram todo aquele molde perispiritual do ser que irá reencarnar. Por isso que muitas vezes algum processo de forma sem critério, né, pode ocasionar um problema para aquele casal mesmo. A pílula do dia seguinte mesmo, né, meus amigos? Vamos supor que aquele casal teve uma intimidade agora 20 horas da noite. Até amanhã de manhã, se tiver sido feita a fecundação, logo após a intimidade do casal, amanhã de manhã essa célula chamada zigoto já tem ali praticamente um novo ser ali dentro do óvulo fecundado pelo aquele espermatozoide. Ou duas, né, no caso de gêmeos. Então a pílula seguinte pode ser sim um método abortivo. Nós não estamos aqui para criar polêmica, esse é apenas um fato onde os espíritos trazem essas informações para nós. Então, esse critério que tem que haver, com orientação de um médico, de um profissional que entenda disso, muitos males nós podemos evitar. E aí nós vamos ver aqui a questão 663A, onde Kardec procura extrair mais um pouquinho desse conhecimento dos espíritos. Ele pergunta: entretanto, existem espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja produção indefinida seria nociva a outras espécies. Comete ele, ou seja, o homem um ato repreensível detendo essa reprodução? O Kardec já mudou um pouco a pergunta. E a resposta também modificou. Vamos ver aqui. Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução, controlar a reprodução dos seres vivos, de plantas e animais e da própria espécie, segundo as necessidades, mas não deve entravá-la. Então, um caso, por exemplo, de um estupro, a lei permite que a mãe queira levar a termo essa gestação ou não, nesse caso. Aí, no caso, então, uma pílula do dia seguinte, de acordo com a lei, aquele provável aborto seria atenuado. Então, aí, de acordo com a lei de Deus, isso também seria atenuado para aquela mãe ou aquela jovem que sofreu esse ato, de muitos que causam machuca muito a família envolvida e todo esse processo. Sérgio, você citou uma coisa muito interessante. Realmente, quando a gente fala em
especificamente sobre o aborto, né? É uma polêmica muito grande que se cria, né? Em vários pontos. Quando começa a vida, isso é aborto, isso não é, então. Mas eu acho que uma coisa que, e você disse aqui, e é muito interessante, acho que uma coisa que deve nortear é o seguinte: nós temos livre-arbítrio, mas nós temos responsabilidade sobre nossos atos. E cada ato que nós cometemos ou fazemos gera uma reação no mundo espiritual. Nós estamos gerando reações no mundo espiritual. Quando nós concebemos uma criança, nós estamos sinalizando que existe um projeto que está em curso no mundo espiritual. Então, há casos e casos, mas a única coisa que eu acho que não pode ocorrer, você disse, é inconsequência. É cometer o ato e não querer responder sobre os atos. Casos de estupro já é outra, né? Entre uma pessoa que não está, né, que não cometeu o ato, foi vítima de uma agressão, já é outra coisa. Mas, mais especificamente, sobre a normalização e a banalização, né, de conceber uma criança ou realizar o ato da fecundação e tudo bem, eu tomo uma pílula no dia seguinte, né? Isso soa como irresponsabilidade, até em relação ao mundo espiritual. E o fato semelhante ocorreu com Kardec na época das mesas girantes, né? Existiam espetáculos pululando pela Europa, América do Norte. Ele disse: espera um pouquinho, existe um fator aí diferenciado, existe uma inteligência por trás disso. Começou a pesquisar, criou-se normatizou a doutrina espírita, né? Se codificou a doutrina espírita. Então, de um ato que era corriqueiro, era banalizado, era motivo de chacota, diversão, vários sistemas contra o espiritismo, Kardec pegou isso, colocou de forma muito inteligente, sob a tutela do espírito de verdade, e criou-se então a doutrina que nós temos. Então, todas essas questões que podem vulgarizar de forma pejorativa, elas podem ser sim canalizadas para o bem. Podem ser canalizadas para o bem. Algumas considerações em relação ao casamento e ao celibato, a partir da questão 696. O celibato, existem algumas religiões que têm o voto do celibato, ou seja, aquele profitente não irá casar, não irá ter filhos, e vai viver para a religião escolhida, geralmente a religião católica, os mosteiros, né? As irmãs de caridade, existem muitos pelo mundo todo. Então, quando isso é feito de coração, não como uma obrigação, por isso que nós temos aí muitas situações que envolvem os irmãos de outras crenças, porque isso não foi feito de forma espontânea e voluntária, isso foi feito como até uma agressão. E o casamento. Essa consideração nos diz: a união livre e fortuita do sexo é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, o casamento veio no progresso da humanidade. Alguns povos ainda trazem essas questões, alguns soberanos, alguns reis, alguns príncipes, eles têm, por exemplo, haréns com várias mulheres. É daquela cultura, nós não vamos julgar, aquela cultura é desse jeito. Na África também, alguns soberanos daquelas tribos africanas possuem várias mulheres, podem ter filhos com todas aquelas mulheres. É a cultura do povo, não nos cabe julgamento aqui. Mas aquelas sociedades em que já adotaram o casamento e aquelas leis que
protegem essa união, né? A união estável, as crianças que vão nascer fruto desse casamento. Isso tudo é um progresso da sociedade. É um progresso em que a lei do homem começa a ter um vislumbre de uma lei divina. O respeito ao próximo, o respeito às crianças que vão nascer, aos espíritos que estão reencarnando aqui. Em cima dessa reflexão, temos uma reflexão também do Livro dos Espíritos atualizado. As forças sexuais da alma devem ser canalizadas naturalmente e sublimadas gradativamente. A lei divina quer que todos sejamos felizes. Repetindo, a lei divina quer que todos sejamos felizes. O equilíbrio e a espiritualização dos nossos costumes devem seguir o curso que já está expresso na consciência. Nós sabemos que a lei de Deus está inserida em nossa consciência. Então, quando nós passamos a fazer uso desse conhecimento, passamos a melhorar a nossa condição de espíritos devedores reencarnados, a sociedade se melhora, muitas das adversidades que encontramos começam a ser diluídas. Agora, isso é um esforço pessoal e é um esforço de muita resignação de nossa parte, né, meus irmãos? E aí, em relação ao divórcio, nós vamos nos recorrer ao capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Existe um subtítulo exatamente com esse nome, o divórcio. O item número 5 do capítulo 22. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram. E não é aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Os casais se unem e por algum motivo lá na frente, passado alguns anos, e às vezes até alguns meses, essa união vai ter que ser desfeita. Então nós entendemos que se o casal realmente não se tolera mais, existe o divórcio para que essas pessoas possam dar continuidade aos seus projetos de vida, as crianças não sofram com isso, desde que o casal, apesar de separado, continue a se respeitar. Porque muitas vezes nem sempre é possível. Nós estamos vendo aí quase que semanalmente situações que envolvem agressões e etc. Então, ou seja, esse contato reencarnatório desses irmãos será muito prejudicado porque eles não estão mais se respeitando e passam também a fazer mal mutuamente. Então, o divórcio vem tentar solucionar uma divergência entre essas pessoas que, por um motivo ou outro, não se amam mais, não se gostam mais. Então, para que essa agressão não se perpetue, trazendo problemas seríssimos para a vida futura, existe a lei do divórcio. Mas, alguns de nós, nesse auditório e nas suas casas, pode ser que sejam divorciados. Então, diante disso, cabe-nos dar mais amor aos nossos filhos, mais compreensão a eles. As ex-esposas ou os ex-maridos também são merecedores do maior respeito. Caso contrário, nós vamos estar comprometendo em muito as encarnações futuras, porque nós temos que nos amar, apesar de todas as diferenças. Principalmente se estão envolvidos crianças, nossos filhos. Eles não têm culpa, né, meus irmãos, como se diz. Então fica essa reflexão, é o finalzinho do capítulo 4, a lei de reprodução. E para nós encerrarmos a nossa exposição, nós trouxemos aqui para doação, aqueles interessados, temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a cartilha que nos ensina
a fazermos o estudo do Evangelho no nosso lar. São livros novos para doação. Os interessados, basta pegar conosco aqui ao final da nossa reunião. E como abria um mês festivo para a lembrança de Chico Xavier, nós trouxemos aqui deste livrinho, intitulado Espera Servindo, mensagens de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de nosso Chico Xavier. Cultiva a paciência sem esmorecer. Por maiores as dificuldades para a execução das tarefas que te cabem, trabalha e espera. Não te rendas ao desânimo e insiste no bem. Guardas contigo a possibilidade do limite, mas Deus tem a possibilidade do impossível. A própria vida se encarrega de nos mostrar a inexistência da posse em caráter definitivo. As criaturas mais queridas estão vinculadas a fichas kármicas diferentes das nossas. O sustento de nossa própria paz, estejamos conscientes de que a lei da mudança funciona em toda parte, em nome do Criador, não para que haja sofrimento, e sim para que se realize o melhor. Segundo as leis de Deus, terás somente o que darás, o que deres, melhor dizer. Repetido. Segundo as leis de Deus, terás somente o que deres. O que deres aos outros é o que terás contigo. O Senhor necessita de ti. Onde te encontras? Observa o que tens a fazer ainda hoje e perceber-lhe-ás a presença no dever que te espera. Muita paz para todos nós. Que o Senhor continue nos abençoando sempre e sempre, meus irmãos. E que assim seja. Muito obrigado. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filho. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso. Eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muitas poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar.
o amor de mãe, de pai e filhos, a família é o lugar. A turma hoje estava inspirada, né? Nós nos sentimos privilegiados pela palestra de hoje. Iniciamos com uma mensagem belíssima, né? Lida pelo Renato, de um aprendizado moral intenso. Uma palestra com muito conhecimento, né? Não só com conteúdo evangélico, com conteúdo até, podemos dizer, científico, né? E a escolha do repertório hoje foi muito feliz. Músicas lindas. Queremos agradecer especialmente também às equipes espirituais que fizeram um trabalho belíssimo durante a palestra. Nós realmente fomos privilegiados hoje. E para coroar a noite, vamos pedir para os médiuns da casa para se postarem aqui na frente, para a gente fazer um passe coletivo e pedir para o nosso irmão Geovan fazer a oração final, por favor. Então vamos permanecer usufruindo dessas vibrações que emanam sempre desta casa e elevar os nossos pensamentos às esferas mais altas para agradecer pelos ensinamentos que recebemos nesta noite, pelas músicas que acalmaram nossos corações e que possamos, Senhor, levar para os nossos lares, para os nossos familiares, esta vibração de amor, de paz que nos encontramos. Que possamos, Mestre amado, estar sempre ligados a Ti, em qualquer momento. Que não nos falte a oportunidade de repassar esses ensinamentos àqueles que estão ao nosso alcance. E que a Tua luz permaneça a brilhar nesta casa e nos nossos lares. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos, uma feliz Páscoa, muita paz, muita luz.